Na noite desta segunda-feira, aconteceu a segunda sessão ordinária do mês de maio, na Câmara Municipal de Vereadores. Na pauta do dia, muitos projetos e indicações de autoria do Poder Executivo e Legislativo, entre eles, o que modificava alguns itens do regime jurídico dos servidores públicos do município de Querência. Isso mesmo, o regime jurídico de Querência é a vida do servidor público. Desde quando que ele ingressa na prefeitura até a hora dele sair, se ele se aposentar ou se ele pedir exoneração, é o regime jurídico que rege a vida do servidor. Férias, 13º, benefícios, transferências, tudo isso consta no regime jurídico. Isso causa até uma certa satisfação que a gente pode perceber pela senhora ali, de ter encabeçado essa discussão para mexer nesses pontos. Eu fico muito feliz porque a gente sabe que está tendo melhorias, né? O regime jurídico já melhorou muito e tem que melhorar muito mais, porque a gente vê, o servidor trabalha 30 anos. Vamos dar um exemplo, 30 anos eu estou ali de enfermeira, quando chegar no final da minha vida eu não tenho benefício nenhum, ou trabalhei 10 anos, aí eu saio da prefeitura, eu não tenho benefício nenhum, ou um faxineiro, todo mundo tem que ser assegurado, porque o regime jurídico ele não pode ferir nenhuma lei estadual e nenhuma lei federal. Muitas coisas a gente gostaria de colocar no regime jurídico, mas não podemos. Por quê? Porque existe uma lei federal e existe uma lei estadual que a gente tem que seguir. Mas há alguns benefícios que, acordado com a administração, a gente pode colocar em benefício do servidor. Qual é a pessoa que não gosta de trabalhar satisfeito? Às vezes não é só o salário que faz a pessoa ficar satisfeita. Ela ter direito a férias, ela ter um direito a um benefício, a uma licença-prêmio, a uma diminuição de carga de trabalho. Tudo isso, por exemplo, você ter um plano de saúde, né? É uma coisa assim que você vai se sentir melhor. Eu trabalho naquela empresa, eu não saio de lá, eu sou dedicado porque eu tenho um plano de saúde, eu tenho um plano odontológico. Então, todo mundo gosta de ter benefícios numa empresa. E nada mais que a prefeitura também é uma empresa, né? Uma empresa, ela só é administrada publicamente, mas ela é uma empresa. Então, o funcionário aí vai ficar feliz com essas modificações, né? Esperamos que sim, esperamos que futuramente conseguimos mais modificações e mais alterações em benefício do funcionário. Como eu pedi antes, eu só peço que os funcionários leiam. Agora, com esse regime jurídico, eles têm direito de ir lá na prefeitura e pedir uma cópia se eles tiverem interesse de ler, né? Então, a prefeitura tem esse dever agora em lei de fornecer ao servidor o regime jurídico. Mas o destaque ficou para a discordância entre os edis sobre o pedido de autorização legislativa de remanejamento de recursos públicos da prefeitura. O projeto não foi aprovado, pois o vereador Valdenício dos Anjos pediu vistas. Oposicionistas e governistas discordaram de opiniões. A justificativa, Rodrigo, é exatamente porque nós tínhamos pedido anteriormente, né, um relatório para se colocar junto ao anexo da lei, dizendo de onde se tirava a dotação, para onde se colocaria, né, para que a gente pudesse ter conhecimento realmente como anda o orçamento público. Porque, na verdade, nós aprovamos o orçamento no final de 2014 e aí depois autoriza, dá um cheque em branco no remanejamento, aí você perde o controle. Você não sabe exatamente de onde foi tirado, de onde foi colocado, qual a área que às vezes a gente, aqui diante da opinião de audiência pública, sugeriu-se determinada emenda, né, que aí foi acatado às vezes pela opinião pública e de repente autoriza 10%, essa emenda retirada e aí depois a gente vai dizer o quê? Para que valeu a audiência pública? Para que valeu toda a discussão? Então, acho que ela tem que ser respeitada e nós, vereadores, temos que ter conhecimento, porque a nossa lei, a nossa Constituição diz que nós temos esse direito e esse dever, né, de receber tudo anexado ao projeto, porque, assim como o vereador tinha dito anteriormente, não sou contra de forma alguma o remanejamento, pode remanejar até 100%, desde que comprove para a gente de onde está tirando e de onde está colocando, não tenho nada contra. Agora, tem que ser previsto, não chegar aqui, pedir 10%, dar um cheque em branco e sem saber para onde se vai o dinheiro público e quando a população nos cobrar determinada área, nós não sabemos. Porque nós tivemos isso o ano passado, eu acompanhei o orçamento, nós tivemos no terceiro mês, por exemplo, foi retirado de um determinado órgão, né, que tinha destinado um valor para a questão de trânsito e outras coisas, mas que foi retirado todo.
chegamos aí fazendo o ano todinho, indicação, pedindo quebra-mola, que nem aquilo, e aí quando o prefeito nos justificava que não tinha recurso, realmente não tinha mesmo, porque aquilo que foi previsto no orçamento foi retirado no início do ano. Então eu acredito sim que nós precisamos ter conhecimento, para na hora que a população nos cobrar, a gente saber se tem ou não tem, né? Da onde tirou, da onde se foi. E é isso que é o meu questionamento, requerer que nós venhamos ter conhecimento para passar, quando a população procurar como está o orçamento, nós ter conhecimento para repassar para eles. Na verdade é um processo natural que acontece todos os dias, em todas as prefeituras, em todos os estados, inclusive na União, né? E é uma coisa de praxe. Por quê? Porque a questão pública ela é muito complexa de ser administrada e dentro do período que a lei estabelece sempre é feito um processo de estudo da lei do orçamento, né? E se faz as projeções, né, básicas para o bom desenvolvimento do trabalho do executivo durante o ano. E a gente sabe que nessa questão da administração pública, como envolve toda a comunidade, todo dia aparecem demandas novas e muitas vezes inesperadas, que não estão projetadas. Por exemplo, ano passado o Executivo sentiu a necessidade de que teria uma urgência muito grande de construção de mais salas de aula para fazer frente à demanda de alunos no Pequeno Príncipe, por exemplo, e que teria que começar esse processo em setembro, outubro do ano passado, que estava fora do orçamento daquele ano e sabendo que iria que se executar o pagamento de parcela disso em 2015. Como é um trabalho que vem na sequência com a mesma administração, não há um processo eletivo no meio disso e tal, isso é possível e é legal. E aí o que aconteceu? Se fez esse trabalho, se construiu 4 salas de aula, se começou em setembro, outubro do ano passado, para que elas estivessem em condições de uso a partir do começo do ano letivo. E foi o que aconteceu. Isso é um dos exemplos que eu estou citando, né, que às vezes tem que cria essa condição da necessidade de remanejamento e de transposição de um órgão para outro. E aí, assim sendo, dentro do processo de aprovação do orçamento, foi aprovado remanejamento de 10%, mas dentro de cada secretaria, né? E para isso, 10% dentro de cada secretaria, isso já foi autorizado automaticamente dentro da aprovação do orçamento. Porém, esse remanejamento de um órgão para outro, isso é uma necessidade, porque humanamente é impossível de uma administração pública achar que vai cumprir exatamente 100% o que fica estabelecido num orçamento num ano anterior, né? Então isso não é possível. E eu acredito que essa discussão que se levantou e essa exigência do contador e dos responsáveis da execução das funções em suas secretarias, de que mostrem detalhadamente de onde vai se retirar, para onde vai se colocar. Então é uma coisa nova, né, que nunca aconteceu, mas que é uma prerrogativa que existe, né? E aí vai do bom senso. Então eu acredito que não adiantava nós empurrar isso de barriga e concordar com uma autorização de 5%, né? Então vamos criar logo essa discussão e essa de repente necessidade de se contratar mais gente para se encher mais linguiça burocrática para fazer digamos assim, atender à vontade de alguns integrantes dessa casa, né? Então eu acho que é isso. A próxima sessão está marcada para o dia 1º do mês que vem.